chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilharam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro e começou a gritar: O que é que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos prender! Eu sei quem você é! Cale-se! Você é o Santo de Deus! Cale-se! E saia deste homem! Agitando-o violentamente, saiu dele. Ficaram todos admirados e perguntavam uns aos outros: O que vem a ser isso? Uma nova doutrina com tal autoridade que manda nos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Milagre! Outro milagre do Senhor! Milagre! 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 Deus seja louvado, meu filho querido! E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Iremos celebrar o quarto domingo do tempo comum. É sempre uma continuidade daquela narrativa do Evangelho que nós já escutamos anteriormente. É o início da vida pública de Jesus, Jesus que começa, portanto, a anunciar o reino de Deus e começa a convocar os primeiros discípulos. E nós escutamos que Jesus passava à beira do mar da Galileia e chamava Simão, André, Tiago e João. Chama de 2 a 2 e chama os irmãos para prefigurar que a missão se dá sempre num testemunho de 2 pessoas. Na verdade, o testemunho válido é sempre o testemunho de 2 pessoas, né? Então, quando é pedido um testemunho, é necessário que tenha pelo menos 2 testemunhas para que seja atestado aquilo que se fala.
Tanto é verdade que quando você, por exemplo, casa na igreja, quando você celebra o matrimônio, é necessário que tenham 2 testemunhas, né? Que a gente costuma chamar de padrinho e madrinha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Casamento não existe padrinho e madrinha, casamento existe testemunhas, certo? Por isso não tem padrinho ou madrinha de casamento, isso daqui não existe, tá? Padrinho e madrinha existe no batismo e depois na confirmação, mas casamento é testemunha. E basta que seja, né, eu digo para os noivos, e basta que seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa sadia da cabeça, sadia dos olhos, e como diz a minha avó da Zoiça, né, pode ser testemunha. Por quê? Porque ela tem que ouvir que aqueles 2 estão dando o seu consentimento um para o outro, ela tem que presenciar aquilo que está acontecendo e tem que ter saúde mental, né, para que o seu testemunho seja válido. Por isso, a questão do casamento, enquanto as testemunhas, né, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa que seja sã da cabeça, que tenha as faculdades mentais sãs, que tenha também as outras faculdades boas, pode ser testemunha. E aí o que ela tem que fazer? No final, ela assina como ela participou daquele ato e que deram-se em consentimento, entregaram-se em matrimônio aquele homem específico e aquela mulher específica, o fulano e a fulana. Eu estava lá, eu vi e dou testemunho. Assim, o início do ministério de Jesus inicia-se com a presença de 2 discípulos, porque é aquela atestação verdadeira que é necessária, que é fundamental. Primeiro porque 2 se ajudam, se comunicam. E sempre na expressão da relação entre 2 pessoas, também se atesta e se comunica muitos valores. Quando se tem 2 pessoas, não só é necessário um testemunho daquilo que se acredita, mas um testemunho daquilo que se vive a respeito do que se acredita. Porque enquanto você é uma pessoa sozinha, então você pode dizer, contar as 1000 maravilhas, né? Quando às vezes a gente conversa com os casais e tudo, quando a gente escuta é aquela coisa. Alguém pode se exaltar, dizer não sei o que, aí quando escuta os 2 juntos, aí já cada um vai cortando, aparando, diminuindo, ajeitando, né? Não vai enfeitando tanto, porque sabe que o outro sabe, né? Então não vai enfeitando a coisa. O número 2, 2 pessoas, 2 testemunhas, são fundamentais para a atestação de algo. E hoje nós vamos ouvir Jesus, que não precisa de um testemunho. Ele mesmo diz no Evangelho de João que eu não dou testemunho de mim mesmo, aquele que me enviou, as minhas obras é que dão testemunho de mim. E vamos ver então estas obras serem testemunhas do Senhor. Nesse domingo nós escutamos, portanto, os discípulos que foram convocados, Jesus que passa na beira do mar da Galileia e chama-os, convida-os a participar do discipulado. Assim como convida a cada um de nós, eu, você, para a participação. Uma coisa é bonita, que nós devemos entender que 2 pessoas manifestam também sempre o sinal da comunhão. Um dia desse, conversando, eu fazia entender. Nós, sozinhos, somos filhos de Deus, somos membros do corpo, mas não somos o corpo. Ninguém sozinho é o corpo. Por isso, como diz São Paulo, a mão não pode dizer eu sou o corpo, ela é um membro do corpo. E enquanto ela é membro e participa do corpo, ela se torna corpo. Mas à medida que ela é cortada, ela não é mais parte do corpo. Ela não pode ser considerada o corpo como um todo. Assim, ninguém é só pé, ou só mão, ou só cabeça. O corpo ganha sentido à medida que os membros estão integrados.
Dessa maneira, nós devemos abrir a nossa consciência. Eu falava um pouco a respeito da Eucaristia para aquelas pessoas, e alguém me perguntava dizendo: Padre, não é suficiente que eu reze em casa? Não é suficiente que eu faça, que eu tenha a minha relação com Deus, que eu reze, que eu me encontre com Deus? Será mesmo necessário, será mesmo fundamental que haja uma necessidade de uma presença na igreja, na missa, na assembleia, né? Sim, porque pelo batismo você foi feito parte do povo de Deus, mas você não é o povo por completo, você é um membro do povo. Pelo batismo você faz parte do corpo místico de Cristo, mas você sozinho não é o corpo, você é um membro. Por isso, cada um de nós chamados a ser povo de Deus e a ser corpo de Cristo, o somos à medida que estamos unidos. Por isso, não é suficiente rezar sozinho, não é suficiente encontrar a Deus sozinho. É necessário encontrar os irmãos que vivem e professam a mesma fé. Isso nos faz corpo de Cristo. Isto nos faz membros do povo de Deus. Também aqui, esta situação de encontrar os discípulos que se reúnem, que são chamados 2 a 2, é justamente para atestar uma questão de comunhão que há que ter entre os discípulos e Jesus. Ninguém pode agir por si mesmo. Ninguém. E ninguém pode testemunhar o Senhor por si mesmo, sozinho, senão na comunhão. É por isso que nós rezamos no credo, não sei se vocês já se deram conta disso, mas nós dizemos que acreditamos. Uma das coisas que nós acreditamos é na comunhão dos santos. Pode ser que a gente tenha a ideia de que, como é a comunhão dos santos? Os santos todos lá no céu, né? A comunhão dos santos é a comunhão entre nós. Vocês sabem que no início do cristianismo, logo no início do cristianismo, os cristãos eram chamados de santos. Os santos. E depois, cristãos é uma nomenclatura que recebe ainda no tempo dos apóstolos, é verdade, e nos Atos dos Apóstolos, ao entrar numa comunidade, agora não estou bem certo, não estou bem lembrado, mas em uma comunidade, o próprio Atos dos Apóstolos relata: nesta comunidade, pela primeira vez, recebemos o nome de cristãos, seguidores de Cristo. Mas no começo eram os santos. Por isso, quando se diz a comunhão dos santos, não está se referindo a... Porque agora a nossa ideia é: tem os santos, que são os santos que a gente venera, São João, São Paulo, São Pedro, Santa Marta, Santa Mônica, Santa Cecília, Santa Anastácia, Santa Baquita, Santa aí, vai por aí por diante, não? E a gente pode pensar que quando a gente reza o creio, diz: creio na comunhão dos santos, estejamos falando dos santos. Mas quando a gente reza, a gente está dizendo: cremos na comunhão entre nós, todos. Entre nós cristãos que ainda estamos neste mundo, também os cristãos que já partiram desta vida e também os cristãos que estão no purgatório. A comunhão entre todos. Comunhão na mesma fé. Vivemos, professamos e devemos testemunhar esta mesma fé. Porque quem está no céu vive já plenamente aquilo que ainda nós experimentamos, esperamos, né? Um dia desse lembrava você dizendo que no céu não tem mais, porque São Paulo diz que a maior entre todas as virtudes, ele diz, agora temos a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Porque a caridade
é a única que persiste para a eternidade, é a única que existe eternamente, a caridade e o amor. Por quê? Porque a fé nos faz viver e acreditar naquilo que ainda não vemos. Mas quando morrermos e estivermos diante do Senhor, não precisamos acreditar naquilo que ainda não vemos. A esperança nos faz esperar aquilo que ainda não temos. Mas quando morrermos, já estamos dentro da vida. Por isso não devemos esperar mais nada. Por isso cessa a fé, cessa a esperança. Ele diz, na eternidade, no reino dos céus, a única coisa que vai continuar será o amor, a caridade. Por isso, crer na comunhão e perceber que a igreja vive justamente esta comunhão. O intuito, por exemplo, da Escola da Palavra também é fazer com que cada cristão católico seja associado dentro desta comunhão. Para você ver, uma coisa é a experiência com a palavra, outra coisa é a interpretação a respeito desta mesma palavra. Por isso, cada um pode ter a sua experiência pessoal, mas ninguém interpreta sem o auxílio da igreja a palavra de Deus. E isto é comunhão, que é a igreja quem nos ensina a respeito da palavra. E aí não há uma separação no sentido de que cada um deve entender, compreender da forma que acha que deve ser, né? Alguém acha que Jesus era casado, pronto, era casado, e agora eu vou procurar no Evangelho onde Jesus era casado, pronto, acabou-se, né? Não, vamos sempre caminhando naquilo que a igreja nos proporciona. Por isso, aqueles dois atestam a comunhão. Agora eles entram numa cidade. É bom lembrar que estamos no início. Ainda não se passaram anos, ainda não se passaram muito tempo, não é que já se passaram 2, 3 anos. Você sabe que provavelmente o ministério de Jesus foram 3 anos apenas, não? Eles estão no início. Se a gente quer ver o contexto desta leitura que nós vamos fazer agora, o contexto é justamente o evangelho de ontem. Jesus passou, começou, passou, chamou e agora vai acontecer, não? Levando sempre em conta a pergunta fundamental. Eles se fazem uma pergunta aqui no evangelho também, né? Que é isto? A pergunta fundamental do evangelho de Marcos: quem é Jesus? E a gente procura, lendo a página do Evangelho, ver quem é Jesus. Aqui aparece, portanto, a figura nítida de quem é Jesus. Já na página anterior que nós lemos, quem é Jesus? Jesus é aquele que inicia o seu ministério na periferia. Jesus é aquele que inicia o seu ministério a começar dos excluídos. Jesus é aquele que passa na vida e no trabalho destes e os chama, assim como passa na nossa vida e nos convida. Quem é Jesus? Temos a figura do homem endemoninhado, temos a figura de Jesus. Quem é Jesus? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estes 2 versículos volta sempre um verbo: ensinar. É o verbo que volta. Eles entraram em Cafarnaum no sábado, foram à sinagoga e ali ele ensinava
estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava. Por 3 vezes volta a palavra ensinar. É o ensinamento. Que ensinamento é esse? Parece que o evangelista Marcos não está muito interessado em dizer que ensinamento. Parece que o evangelista Marcos não se deteve muito sobre o conteúdo desse ensinamento. Parece mais que tem um olhar para as reações a partir deste ensinamento. Então ele consegue perceber que as pessoas estavam espantadas. Estavam espantadas porque ele ensinava. O olhar do evangelista recai sobre a atitude das pessoas. Vai acontecer um outro ato no meio desta página, e logo depois nós vamos voltar com as mesmas palavras praticamente. No versículo 27 diz assim: todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo os espíritos impuros da ordem e eles lhe obedecem. O que é isto? É um ensinamento com autoridade. Esta atestação vem após o fato de que Jesus expulsa o espírito impuro daquele homem. Este é o ensinamento novo. Por isso, a primeira coisa que nós queremos dizer é do ensinamento de Jesus. Ele está ali para ensinar. Sempre dizia a minha avó, que é uma grande mestra neste sentido. Ela dizia: meu filho, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu gosto de comparar a minha avó com Jesus. Não é, já contei a história, Não é que a minha avó seja teóloga, que tenha estudado teologia como eu estudei. Não é que a minha avó tenha ficado 8, 9 anos no seminário estudando para falar como estou falando para vocês. Mas aquilo que ela me fala é sempre um ensinamento de autoridade. Não porque ela é minha avó, mas porque aquilo que ela diz não são palavras, são atitudes. E aqui, aqueles que estavam ouvindo Jesus não só estão escutando palavras, mas estão vendo atitudes. É diferente. É um ensinamento diferente. É até interessante se nós nos questionarmos, porque eles dizem: estavam espantados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. E compara, dizendo: não como os escribas. Mas como não como os escribas? Os escribas são a autoridade a respeito da lei, são a autoridade a respeito da palavra. Os escribas são eles que estudam a palavra, são a autoridade instituída a respeito dela. Como não tem autoridade? Ao comparar Jesus com os escribas, diz que Jesus ensina com autoridade, e não como os escribas, que não têm autoridade. Mas como? Se eles são os professores da palavra, eles são a classe instituída como os professores da palavra. Como eles não têm autoridade? É um pouco aquilo que a gente vê no nosso Brasil, Esses dias, vendo tanta corrupção, vendo tanta coisa, dá até um desânimo na gente, E aí você fica perplexo ao ver que quem constrói as leis não se submetem a ela. Constroem leis para os outros e não para si. Os outros cumprem, eles não. E isso nos faz desacreditar. Por quê? Estão desautorizados.
não é pelo fato de eles estarem no poder que fazem as leis. Isso não significa, portanto, que dá a eles uma autoridade a respeito, vamos dizer, da parte dos cidadãos e do povo. Já no tempo de Jesus, ele uma vez deu uma cacetada nos mestres da lei, dizendo: ora, pode fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Pode salvar uma vida ou condenar uma vida no dia de sábado? Ninguém respondeu nada. E Jesus chamou o homem da mão seca, né? E disse: vem aqui no meio. E curou o homem. E disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A lei foi feita para assegurar a vida e o bem de todos, não os homens criados para assegurar o bem da lei. É insano uma coisa dessa. É morte. A lei é para assegurar a vida dos homens e não os homens para assegurarem a vida da lei. A lei existe à medida que deve favorecer as pessoas. E Jesus condenou, né? Por isso, já desde o tempo de Jesus, né? Não é de agora que se votam leis a favor das leis somente, né? Lei pela lei. Uma lei que não visa o bem das pessoas, a vida, a condição das pessoas. Não é só desde agora, já faz muito tempo isso, já desde o tempo de Jesus, né? E Jesus, outra vez, deu uma cacetada bem segura, dizendo: vocês, mestres da lei, são tão engraçados, que vocês amarram pesados fardos nas costas dos outros, mas vós nem sequer com um dedo sois capazes de tocar. Porque é sábado, eu tenho que cumprir a lei. Os outros, obrigados a trabalhar, vamos dizer assim, a cumprir a risca. Você sequer faz isso, né? A gente às vezes não entende algumas expressões de Jesus, mas é expressão dura, né? Seria dizer: você amarra um fardo de lenha na costa de uma pessoa desse tamanho, um fardo, e manda ela carregar. Isso não é pecado. Mas você, para não transgredir o sábado, sequer faz assim, no feixe de lenha, para não transgredir o sábado. É como se Jesus estivesse dizendo: o que é mais pecado? Essa hipocrisia vossa ou essa exploração que fazeis velada de uma lei, de uma santidade, de uma correção, de uma coisa... O que é mais pecado? Deixar com que as pessoas façam ou viver essa hipocrisia de dizer que não se pode quando você obriga o outro a fazer, não? O ensinamento. Volta e meia vem a questão do ensinamento nos evangelhos, porque Jesus ensina com autoridade e não como os mestres da lei, não como os escribas. É algo esquisito, diferente. Isso daqui, imagina, se você for falar para um político ou para um juiz, por exemplo, né? Dizer que ele é o primeiro a não cumprir a lei, e você vai preso, né? É desacato de autoridade, a lei vai ser cumprida. Mas aí você mesmo começa a entrar em coluio com os outros, não coluio com os outros, e começa a arquitetar uma coisa aqui, outra coisa ali, solta um, prende outro, não sei o que, pesa mais para quem não tem condições, abranda para quem tem condições, e você vai percebendo que é uma justiça injusta, não? Que vai desacreditando, as pessoas vão desacreditando. O nosso país está numa situação meio esquisita, não? Desacreditado. A autoridade de Jesus está na sua prática. É aquilo que eu estava dizendo anteriormente. A minha avó não tem estudos, a minha avó aprendeu a assinar o nome dela. É a única coisa que a minha avó sabe escrever, o nome dela. Mas quando a minha avó me chama, fala alguma coisa, eu sei que ela aprendeu muito mais do que eu. Nos seus 80 anos de idade,
nunca jamais posso comparar com os meus 26. E aquilo que ela já viveu e experimentou, eu posso experimentar as coisas boas e posso evitar as coisas ruins a partir daquilo que ela me ensina e me diz. Mas o ensinamento não foi porque ela foi estudar, porque ela tem um curso, porque ela aprendeu. É para dizer, o que as pessoas veem em Jesus não é um simples ensinamento, não são palavras, mas são atitudes. Uma vez nosso Senhor falou aos seus discípulos, ele disse a respeito dos fariseus: eles estão sentados no trono de Moisés. Eles ensinam aquilo que Moisés mandou ensinar. E falou aos discípulos: escutai. Escutai o que eles dizem. Mas não façais o que eles fazem. O seu ensinamento é válido. Eles estão dizendo aquilo que Moisés disse. Mas na prática nenhum deles vive, então não imitem o seu exemplo. O que Jesus está nos convidando nestes 2 primeiros versículos do Evangelho é que o cristão não pode, de modo algum, assumir aquele ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isto não é digno do cristão. Nós vamos saber já o ensinamento de Jesus. O que chama a atenção, portanto, é esta atitude, é esta autoridade de Jesus. O que dá autoridade a uma coisa não são as palavras em si, mas as atitudes que se assumem a partir de algo que se aprende. É isto que dá autoridade às coisas. Ele ensinava, eles estavam espantados, parecia que não era uma realidade própria deles. Parecia que não tinham experimentado uma realidade onde quem diz, faz. Ou melhor, quem está dizendo aquilo que fez já. Parece estranho, porque todos ficam admirados, espantados. E neste ensinamento, cada um de nós cristãos deve compreender que, ao olhar para Jesus, devemos nos tornar como Ele. E aqui não se trata de repetir o Evangelho, de anunciar e de dizer o Evangelho, mas de vivê-lo. É disto que se trata, a busca da vivência do Evangelho. Que coisa simples. No dia a dia. É verdade que alguém pode até se desanimar dizendo: mas eu não consigo viver tudo o que o Evangelho diz. Mas procure, busque. Uma coisa após a outra vai construindo uma edificação enorme. Agora, aquele que se senta e lamenta dizendo: não posso, não consigo, nada constrói. E como dizia o Papa Francisco, o prêmio Nobel de Lamentação é de Jonas, tá? Espero que não seja de nenhum de nós, né? Mas é de Jonas o prêmio Nobel da Lamentação. Por isso, fazer o Evangelho não é proclamar, mas viver esta boa notícia. Fazer com que a nossa vida, as nossas atitudes, o Evangelho não seja palavras, mas se torne em nós. Não é verdade, gente? Por isso digo que às vezes a gente desanima, porque às vezes a gente falha, mas é normal falhar. O que não é bom e não é normal é que a gente falhando, pronto, diga: agora não dou conta, agora não vou mais, agora não vou mais fazer, não vou, já errei. Mas é normal errar, pecar, cair, mas ter a convicção de que se deve ir para frente, de que se deve levantar. Este é o diferencial do cristão. O cristão não é aquele que fica chorando sobre o leite derramado, é aquele que assume a sua culpa, é aquele que pede perdão, levanta-se e continua para frente. Eu sempre digo que se há uma coisa feia que se escutar, triste de partir o coração,
é quando a gente escuta dizer: o fulano, a fulana, vive todo o tempo na igreja, todo dia está na missa. Teu fulano nem parece que é católico, nem parece que é cristão, nem parece que acredita em Deus. Buscar. Mesmo que às vezes a gente quebre a cara, caia, erre, mas ter a convicção de que se deve sempre buscar o caminho e continuar o caminho. Ninguém deve desistir porque vai cair, porque eu vou te dizer uma coisa: se há uma certeza é que a gente vai cair. Não só Jesus vive esta autoridade, mas cada um de nós cristãos. Oxalá nós cristãos buscássemos viver esta autoridade. A autoridade de quem faz, de quem fala aquilo que busca viver, pelo menos. Para frente, isto nos dá a autoridade. Que cada um de nós busque não só anunciar o Evangelho, mas viver em atos concretos, em situações concretas. Quando a gente decide parar de falar mal da vida dos outros, já é um grande passo, né? Porque eu sempre digo, se há uma coisa que é repugnante, é fofoca. Eu costumo dizer, a fofoca, ela, eu ouso dizer que é um pecado mortal, porque mata os outros. Você mata a dignidade dos outros. Você mata a integridade do outro. Você mata a vida do outro. Você mata a imagem do outro. O Código de Direito Canônico nos ensina, né? A partir da palavra de Deus, é claro que o Código tomou isso. Ele diz: a nenhum cristão é permitido manchar a boa fama das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Destruir a imagem das pessoas. Isso não convém ao cristão. Isso é diabólico. Isto é trabalho de Satanás. Vocês sabem que Satanás foi expulso do céu por inveja. Sabe disso, né? E desde então, Satanás procura manchar a boa fama dos homens, quase como no sentido de uma vingança a Deus. É repugnante. Não se deve fazer de modo nenhum. Não se deve. Aquilo que quereis que os outros vos façam, disse Jesus, fazei vós primeiramente a eles. Não fiqueis comentando a vida de ninguém. Se você não tem coragem de falar para a pessoa, diz o Papa Francisco, morda a sua língua bem forte. É melhor uma língua inchada do que você ir para o inferno. Viver, atestar, olhar na atitude de cada um de nós a presença viva do Evangelho. Agora, na atitude de Jesus, resplandece este ensinamento de modo concreto. Quando acontece um episódio dentro do Evangelho que nós estamos escutando. Veja lá, 23. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro. Um homem que gritava dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, conjurou severamente. Não sei como é que está a tradução de vocês. Intimou. Jesus intimou, Jesus ameaçou, repreendeu o espírito impuro. Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente. Veja que o evangelista coloca os pormenores, não poderia dizer, e o espírito saiu, né? Mas sacudindo-o violentamente e soltando um grande grito, deixou. Ele não saiu assim, pacificamente, não. Todos então se admiraram e perguntaram uns aos outros: que é isto? Agora falamos da autoridade de Jesus. Já sabemos como é esta autoridade, atestada pelas suas ações, pela sua atitude. E agora parece que vem um exemplo para mostrar como é este ensinamento de Jesus. O homem possuído. Agora estávamos no ensinamento
E agora passamos para um confronto. O confronto de Jesus com o endemoniado. O confronto de Jesus com um problema profundo da humanidade. O maior de todos os problemas é que o homem possuído é a figura do homem que não sabe. É a figura do homem que não quer. É a figura do homem que não consegue ser livre. Não é só o fato de que o homem estava possuído de um espírito, mas a figura daquele homem, naquele homem, está representada toda a humanidade que está cativa, que não consegue se libertar, que não consegue ser livre. Está presente todos aqueles homens e mulheres que não conseguem acolher, que se negam a receber, que se negam a saber, a compreender, a acolher o Evangelho em suas vidas e a viver este Evangelho. A presença, a figura daquele homem que está possuído representa todas estas pessoas. Por isso é um confronto. E o Evangelho coloca muito claramente, é um homem, é a humanidade. O homem não é o mal. Há um homem e um mal que se apossou do homem. É a figura da humanidade, é a história da humanidade, o mal que se apossa do coração do homem e impede que este homem seja livre. E se nós formos olhar o nosso mundo, olhar para dentro de nós, olhar para fora, olhar para dentro, tanto faz, para onde nós olharmos, onde tiver a humanidade, vamos ver formas absurdas de escravidão. No nosso livrinho dizia assim mesmo, que há um mundo de formas absurdas de escravidão, de fato, que impedem o homem de construir a sua própria dignidade, destroem a dignidade do homem. É só a gente olhar para o mundo, olhar para fora, olhar em volta, que vamos nos dar conta de como estas formas estão presentes. Que não é só aquele homem da sinagoga que está preso, privado da sua liberdade. Não é só aquele homem que foi tomado conta por um espírito impuro, mas a humanidade inteira. E aqui no livrinho ele nos faz algumas perguntas dizendo: não nos apercebemos que tanta gente é possuída por uma força misteriosa que destrói? Já nos demos conta disso com certeza. Não vemos o exército de escravos que obedece às ordens mais banais e mais humilhantes que se podem dar a uma criatura humana? Às vezes a gente fica, não posso acreditar. Não é verdade? Quando você vê uma situação, um mal, uma coisa absurda, você diz assim, tudo bem, o mal existe. Mas quando você olha para a fileira das pessoas que obedecem, que recebem estas ordens humilhantes, que descaracterizam a humanidade de cada um, que quebra a criatura humana, você fica perplexo, você diz, não é possível, meu Deus. Você fica chocado. E não vemos também as fileiras de pessoas que literalmente se consagram. Olha, a palavra é pesada, não? Porque a palavra consagração, imagina, significa consagrar, significa doar-se inteiramente, significa entrar, mergulhar dentro, que se consagram à violência irracional, brutal, cega, que para alcançar um objetivo estão dispostas a golpear a todos em todo lugar, escravos. É duro, triste, é uma situação muito triste. Por isso o confronto entre Jesus e o nosso problema, o problema fundamental. Jesus que se confronta. É o confronto entre o bem e o mal, o confronto entre a saúde e a doença, é um confronto existente. É um confronto desde o começo. Desde que o homem pecou, é um confronto constante. Por isso, Jesus se encontra. Jesus está diante deste confronto. Também as pessoas estão olhando.
Por isso, levar em conta que este confronto entre Jesus e o endemoninhado não é somente um confronto que aconteceu lá, mas é um confronto entre Jesus e a humanidade cativa. Não entre a humanidade, nem entre o homem endemoninhado, mas é um confronto entre Jesus e o mal que cerceia a liberdade do homem. É um confronto entre Jesus e o mal que aprisiona o homem, não contra o homem. Jesus não estava contra o homem, nem é contra a humanidade, está contra o mal que se apossa do homem, o mal que fez do homem o seu escravo. Então, o espírito impuro que gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Sim, foi para isso que eu vim, para vos destruir. Esta é a missão de Jesus: destruir o que destrói o homem. Aquele confronto que é apenas um sinal, uma figura do combate final que se dá no alto da cruz, aquele confronto entre Jesus e o demônio que apossa aquele homem é apenas figura do combate verdadeiro que acontece na cruz. Tem um hino muito bonito que é Fiel Madeiro da Santa Cruz, que a gente canta na Sexta-feira Santa, né? Fiel Madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, com flores e frutos iguais, né? Com doce peso conduz, um doce peso levais. E diz que o Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, mas marcou logo outra árvore para livrar-nos do mal. É belíssimo esse canto, as estrofes desse canto. E diz que no alto da cruz se dá todo o processo que liberta o homem. Por isso, Jesus diz no Evangelho de João, quando chega a sua hora, Jesus diz: é agora o julgamento deste mundo, porque o príncipe deste mundo será jogado para fora. Foi lançado fora, foi vencido, foi derrotado o príncipe deste mundo. No alto da cruz, o mal é vencido. É no alto da cruz, do fruto, da mão que se estendeu para a árvore da vida, para tirar o fruto que Adão e Eva comeu. Agora, por isso, Adão e Eva levantam a sua mão para o fruto do pecado na árvore da vida. Agora, na árvore da cruz, todos podemos levantar a mão para comer do fruto da salvação, da libertação. Por isso Jesus destrói o mal. Aquela situação é figura do grande combate da cruz, onde Jesus vence para sempre, de uma vez por todas, o mal. O mal é derrotado. O mal não pode vencer mais. Já foi vencido. Por isso a pergunta do espírito que tinha possuído o homem: que queres de nós? Vieste nos destruir? Sim, foi isso que eu vim fazer, destruir-vos, destruir aquilo que destrói o homem. Eis o que eu vim fazer. Eles dizem: sabemos quem tu és, sei quem tu és, o Santo de Deus. É como se Jesus dissesse: eu não quero nem conversa contigo, nem vem tentar me agradar, né? Porque sabe que Satanás foi assim que fez com Eva, né? Começou lá e tudo, uma lábia, ele tem uma lábia, né? E Eva, te caiu, né? Aí ele começou a dizer: sabemos que tu és o Santo de Deus. É como se Jesus dissesse: agora tu quer fazer a mesma coisa que tu fizeste com Eva, é? Cala a boca, eu não quero nem te escutar, cala a boca. Sai dele, você não é digno nem de falar, sai daí. Quem te mandou aí? Sai. E devolve, portanto, a liberdade ao homem. E aí o Espírito sacudiu o homem violentamente, porque o mal sempre sacode o coração, a vida do homem, não? Sempre parece que deixa alguma coisa meio fora do lugar, não? E dando um forte grito, saiu, deixou. Então todos se admiraram pelo fato que aconteceu. O que Jesus ensinava? Aquilo que ele acabou de fazer. Quem é Jesus no Evangelho de Marcos? Aquele que liberta o homem do mal. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
é o que liberta do mal. E aqui devemos pensar o mal como o mal, tá? O pecado, aquilo que destrói o coração do homem. Não pensar em espírito, tá? Dizer assim, não, esse espírito, né? Quando alguém que começa aí revirar os olhos, né? Começa a dizer assim, sou o espírito do fulano, não sei o que, não. Isso daí é conversa furada, tá? Os espíritos das pessoas que morrem, tá? Morto não volta. Isso daqui é bom deixar bem claro. Morto não volta. Morreu, pronto, e acabou. Foi para lá, certo? Há um grande abismo entre nós, dizia na parábola do Lázaro, né? Porque mesmo os que queiram passar daqui para lá não podem, nem os que vêm de lá para cá não podem passar. Mas manda ele ir aos meus irmãos. Não vai não. Lá ele tem os profetas, tem o evangelho, tem a igreja, tem quem anuncie, tem quem fale de Deus, tem quem pregue a salvação, que eles os escutem, porque daqui não vai sair ninguém para lá não. Por isso, morto não volta, tá? Morto não volta. O mal, o espírito mal, impuro, é o espírito do mal, é o mal em si. Então todos se perguntaram, que ensinamento é esse? Um ensinamento novo? Sim, um ensinamento novo. Que ensinamento é esse? Só para concluirmos, podemos pegar o Evangelho de João, no capítulo 13, vamos recortando algumas partes, só para que a gente entenda. Capítulo 13, no versículo 12, Jesus diz: depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Se, portanto, eu, que sou vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que é que Jesus diz? No final, versículo 15: dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim também façais vós. Esse é o ensinamento novo, fazer como Jesus. Mas o ensinamento novo está estreitamente ligado com algo novo. Que outro algo novo Jesus nos deu? Um mandamento novo. No mesmo capítulo, no versículo 34, Jesus diz: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eis a autoridade de Jesus. Ele ensina algo novo, um mandamento novo, que Jesus não só fala, mas que faz. Ao convidar aqueles discípulos para serem seus discípulos, demonstrou o seu amor. Na figura daquele endemoninhado que está no meio da sinagoga, ao libertá-lo do mal, como figura do mal que também é tirado da humanidade, ele demonstrou o seu amor. Assim como em todas as atitudes do Senhor, sempre vai brilhar o amor para conosco. Este é o ensinamento novo do Senhor, que Ele fala, que Ele vive. E nós também, convidados, assim como o Senhor disse: nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos. É nisto que reconhecerão a vossa autoridade, se vos amardes como eu vos amei. Peçamos ao Senhor, portanto, que nos conceda a graça de sermos testemunhas vivas do Evangelho, buscar viver concretamente em nossas vidas a verdade do que acreditamos. Que o Senhor nos liberte de todo o mal, que nos faça libertos, filhos, que vivem a graça, a bondade e a vida para a qual o Senhor nos criou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiel madeiro da Santa Cruz, sou árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz.